Uma mulher obriga a sua sogra a carregar água de um poço todos os dias em troca de comida. O que ela não sabe é que a idosa guarda um documento que virará sua vida de cabeça para baixo. Dona Carmela tinha 72 anos, um coração doente e um segredo que guardava há 4 décadas. Chegou ao sítio do seu filho Marcos com uma mala velha e a esperança de que os últimos anos de sua vida seriam tranquilos. Enganou-se. A caminhonete que a trouxe da cidade levantou uma nuvem de pó ao parar em frente à casa. Marcos correu para receber, lá de braços abertos. Abraçou-a forte como quando era criança. Mãe, finalmente está aqui. Esta é sua casa agora. Dona Carmela sorriu, mas seu sorriso congelou quando viu a mulher parada na soleira da porta. Rebeca, sua nora, a olhava com olhos que não tinham nada de acolhedor. Havia algo mais naquele olhar, algo antigo, algo que Dona Carmela reconheceu de imediato, embora não disse nada. Sogra, disse Rebeca sem se mover do lugar. Que bom que chegou. As palavras soavam corretas, mas o tom era gelo. Naquela primeira noite, enquanto Marcos e Rebeca dormiam, Dona Carmela fechou a porta do seu quarto com cuidado. Abriu sua mala e tirou um pacote embrulhado numa blusa velha. Lá dentro havia documentos amarelados e cuidadosamente dobrados. Olhou-os demoradamente antes de esconder, los debaixo do colchão. Ainda não, murmurou para si mesma. Ainda não é o momento. O que aqueles papéis continham? Podia mudar tudo. Podia destruir a vida que seu filho acreditava ter, ou podia salvar. Lo da mulher que dormia ao seu lado sem que ele soubesse quem ela realmente era. Dona Carmela deitou-se na cama olhando para o teto. Lá fora, o vento movia as árvores. Em algum lugar do sítio, um cachorro latiu. Ela havia chegado àquele lugar por uma razão que ninguém conhecia, nem mesmo Marcos, especialmente Marcos. E Rebeca. Rebeca a havia reconhecido desde o momento em que desceu da caminhonete. Dona Carmela viu isso nos seus olhos. O ódio que havia ali não era de nora ciumenta. Era um ódio mais velho, mais profundo, um ódio que vinha de muito longe. A pergunta era, quem agiria primeiro? O primeiro dia começou cedo. Marcos levantou-se antes do amanhecer para ir ao campo. Beijou sua mãe na testa e lhe disse para descansar. Rebeca vai cuidar bem da senhora, mãe. Qualquer coisa que precise, peça a ela. Dona Carmela assentiu sem dizer nada. Observou seu filho afastar-se pela estrada de terra, até que sua figura desapareceu entre as árvores. Então ouviu a voz às suas costas. Venha comigo, sogra, a senhora, e eu temos que conversar. Rebeca a conduziu até a parte de trás da casa. Apontou para um poço que se via ao longe, a uns 300 metros. Vê aquele poço? É de lá que tiramos a água. Marcos trabalha o dia todo como um burro para manter este sítio, e eu não vou carregar baldes como uma empregada. Dona Carmela sentiu o coração dar um salto, mas meu coração, o médico disse que não posso fazer esforços. Rebeca aproximou-se tanto que Dona Carmela pôde sentir o cheiro do seu perfume barato. Olhe, senhora, aqui as coisas funcionam de uma maneira. Se quiser comer, ganha sua comida. 3 viagens ao poço por dia. Uma pela manhã, uma ao meio-dia, uma à tarde. Se não o fizer, não haverá almoço nem jantar para a senhora. Marcos não permitiria isso. Rebeca sorriu. Um sorriso que não alcançou seus olhos. Marcos acredita no que eu digo e eu digo muitas coisas. Sogra, muitas coisas sobre a senhora, sobre o tipo de mulher que é, sobre as mentiras que conta, então é melhor me manter contente. Estamos claras? Dona Carmela procurou nos olhos de sua nora algum sinal de humanidade. Não encontrou nenhum. Por que me odeia tanto? Perguntou. Mal me conhece. Algo cruzou o rosto de Rebeca, algo que parecia medo, misturado com fúria, mas desapareceu tão rápido quanto chegou. Eu sei exatamente quem a senhora é, velha. E a senhora sabe quem eu sou, então não se faça de inocente. Agora vá buscar a água. Os baldes estão junto à porta. O primeiro balde pesava como se estivesse cheio de pedras. Dona Carmela caminhava devagar pela trilha de terra que levava ao poço. O sol da manhã já aquecia forte, e ela sentia cada batida do seu coração como um tambor no peito. Aos 100 metros teve que parar. Apoiou-se num poste de madeira e respirou fundo várias vezes. Suas mãos tremiam, os joelhos doíam. Você consegue, Carmela, disse a si mesma. Você aguentou coisas piores. Retomou o caminho. Passou junto à cerca que dividia o sítio do seu filho do terreno vizinho. E então sentiu que alguém a observava. Era um homem de uns 60 anos com chapéu de palha e camisa de algodão. Estava parado junto à cerca, olhando-a fixamente. Bom dia, disse Dona Carmela.
O homem não respondeu. Seus olhos foram dela para os baldes vazios e dos baldes para a casa onde Rebeca certamente estaria observando de alguma janela. Sou Inácio, disse finalmente o vizinho. Dona Carmela, sou a mãe de Marcos. Inácio assentiu lentamente. Parecia querer dizer algo mais, mas algo o deteve. Olhou para a casa mais uma vez e Dona Carmela viu que sua expressão mudava. Era medo, medo puro. Cuidado, dona, murmurou Inácio. Muito cuidado. E sem dizer mais nada, virou-se e afastou-se para sua propriedade. Dona Carmela chegou ao poço com as pernas tremendo. Encheu os baldes só até a metade porque sabia que não conseguiria carregar. Los cheios. O caminho de volta foi pior. Cada passo era uma batalha. Quando chegou à casa, Rebeca a esperava na porta com os braços cruzados. Demorou muito e os baldes estão pela metade. Amanhã os quero cheios, ou não haverá café da manhã. Dona Carmela não respondeu. Entrou no seu quarto, sentou-se na cama e olhou para as suas mãos. Estavam vermelhas com bolhas começando a se formar nas palmas. O vizinho sabia algo e tinha medo. Que poder tinha Rebeca sobre ele? Antes de continuar com nossa história, eu gostaria de deixar um salve muito especial aos nossos seguidores no Brasil, em Portugal, em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, em Guiné, Bissau, em São Tomé e Príncipe, em Timor-Leste. De que parte do mundo você nos ouve? Comente para te cumprimentar. Bênçãos para todos. Continuando com a história. Marcos retornou quando o sol começava a se pôr. Entrou na casa com o cansaço estampado no rosto, mas sorriu ao ver sua mãe sentada na sala. Como foi seu dia, mãe? Descansou? Antes que Dona Carmela pudesse responder, Rebeca apareceu da cozinha, aproximou-se de Marcos, beijou-o na bochecha e pôs uma mão no peito com um gesto carinhoso. Sua mãe descansou a tarde toda, meu amor. Preparei a comida favorita dela. Esteve muito tranquila. Dona Carmela sentiu que as palavras se engasgavam na sua garganta. Queria dizer a verdade. Queria contar ao seu filho sobre os baldes, sobre as ameaças, sobre o poço. Mas quando abriu a boca, viu os olhos de Rebeca. A advertência era clara. Uma palavra e tudo seria pior. Sim, meu filho, disse Dona Carmela. Descansei bem. Marcos sentou-se junto a ela e pegou a mão dela. Fico feliz, mãe. Este lugar vai fazer bem para a senhora. Ar puro, tranquilidade. A senhora vai ver que logo se sentirá melhor. Dona Carmela assentiu enquanto observava Rebeca mover-se pela casa como se fosse a dona de tudo. E de certo modo o era. Controlava Marcos com carinhos e palavras doces. Controlava a informação que ele recebia. Controlava até a água que Dona Carmela podia beber. Mais tarde, durante o jantar, Marcos falou sobre os planos para o sítio. Queria comprar mais gado, arrumar o telhado do estábulo, talvez construir um quarto extra para quando tivessem filhos. Rebeca o escutava com um sorriso perfeito. De vez em quando olhava para Dona Carmela com um brilho de triunfo nos olhos. Ele não vai acreditar em você, dizia aquele olhar. Ele acredita em mim. E Dona Carmela soube que sua nora tinha razão. Depois de tantos anos separada do seu filho, não tinha a confiança necessária para competir contra uma esposa. Cada palavra dela seria suspeita. Cada queixa seria vista como manipulação. Estava sozinha. 2 dias depois, Dona Carmela entendeu por que Inácio não a ajudava. Foi por acidente. Estava carregando os baldes quando ouviu vozes atrás do estábulo. Aproximou-se com cuidado e viu Rebeca falando com o vizinho. A conversa era tensa. Já te disse para não me meter nisso, dizia Inácio. Eu não vi nada. Assim gosto, Inácio, que não veja nada, que não ouça nada, que não diga nada. Até quando vai ter esses papéis? Rebeca soltou uma risada curta. Até que eu decida. Você falsificou os marcos da sua propriedade. Ficou com hectares que não lhe pertencem. Tem os documentos originais, os que provam o que você fez. Um só movimento meu e você perde tudo. Então, enquanto eu tiver esses papéis, você é mudo e cego. Ficou claro? Inácio abaixou a cabeça. Parecia um homem derrotado. O que essa senhora te fez para que a trate assim? É uma idosa doente. Isso não é problema seu. O que essa velha fez aconteceu há muito tempo, mas eu não me esqueço e não vou esquecer. Dona Carmela recuou em silêncio. O coração lhe batia forte. Agora entendia. Rebeca tinha Inácio preso com um segredo, e por isso ele não podia ajudá-la. Mas havia algo mais importante naquela conversa. Rebeca havia dito o que essa velha fez. O que Rebeca acreditava que ela havia feito. Que história lhe haviam contado. A verdade era muito mais complicada do que Rebeca imaginava.
E os documentos debaixo do colchão de Dona Carmela eram a prova. Aquela noite, Dona Carmela revisou os papéis mais uma vez. Escrituras de propriedade, certidões, cartas, tudo o que precisava para demonstrar quem era realmente e o que lhe pertencia por direito. Mas ainda não era o momento. Se revelasse tudo agora, antes que Marcos visse a verdadeira cara de Rebeca, ele não acreditaria nela. Tinha que esperar, mesmo que a espera a matasse. No quinto dia, o corpo de Dona Carmela começou a falhar. Estava a meio caminho do poço quando sentiu que o mundo inclinava. Os baldes caíram de suas mãos. Levou a mão ao peito e sentiu o coração batendo de forma irregular, dando saltos como um pássaro preso. Caiu de joelhos na poeira. O sol lhe queimava a cabeça. Tentou respirar, mas o ar não lhe chegava bem aos pulmões. Com mãos trêmulas, tirou algo do bolso do seu avental. Era uma fotografia antiga, com as bordas desgastadas. A imagem mostrava um grupo de mulheres jovens com uniformes de empregadas paradas em frente a uma casa grande e elegante, uma fazenda. Dona Carmela viu-se naquela foto. Tinha 20 anos. Sorria sem saber o que o destino lhe tinha preparado, sem saber que o homem que vivia naquela fazenda mudaria sua vida para sempre. Atrás da foto, escrito com letra trêmula, lia-se Fazenda Ouro Verde, 1982. Tanto tempo, murmurou Dona Carmela. Tanto tempo guardando este segredo. Obrigou-se a levantar, guardou a foto e recolheu os baldes. Não podia ficar ali caída. Se Rebeca a visse fraca, aproveitaria para aumentar o castigo. Chegou ao poço e sentou-se na beira para descansar. Olhou para o horizonte, para as montanhas distantes. Em algum lugar atrás dessas montanhas estava a fazenda Ouro Verde ou o que restava dela. Tudo havia começado ali. O amor proibido, a traição, o filho que teve que criar sozinha e o segredo maior de todos. A verdade sobre quem era realmente o pai de Marcos. Rebeca pensava que sabia a história, mas só conhecia a versão que lhe haviam contado. A versão dos que queriam destruir Dona Carmela. A verdade era muito diferente. Rebeca esperou que Marcos fosse para o campo para agir. Entrou no quarto de Dona Carmela sem bater. A idosa estava deitada tentando recuperar forças depois da viagem ao poço. Levante-se, sogra. Tenho que limpar este quarto. Dona Carmela incorporou-se lentamente. Viu que Rebeca começava a mover coisas, a revistar gavetas, a levantar a roupa. O que procura? Nada que lhe importe. Rebeca revistou a mala, esvaziou o conteúdo sobre a cama, revistou cada bolso, cada dobra. Dona Carmela observava com o coração acelerado. Os documentos estavam debaixo do colchão, embrulhados em roupa íntima velha. Ninguém procuraria ali. Onde os tem? Perguntou Rebeca com os dentes cerrados. Onde tem o quê? Não se faça de tola comigo. Sei que os trouxe. Minha mãe me disse que a senhora os tinha. Os papéis que provam o que a senhora fez. Dona Carmela a olhou fixamente. Sua mãe, Rosário. Rebeca paralisou. Por um instante, sua máscara de controle caiu. Como sabe o nome da minha mãe? Porque eu trabalhei para ela, moça, há mais de 40 anos, e fiz exatamente o que sua mãe era capaz de fazer, o que ela fez. Rebeca aproximou-se ameaçadoramente. Minha mãe era uma mulher respeitável. A senhora foi quem destruiu o casamento dela. A senhora foi quem seduziu meu pai. Isso te disseram. Dona Carmela negou com a cabeça. Mentiram para você, Rebeca. Contaram a história ao contrário. Cale-se. Rebeca levantou a mão como se fosse golpeá-la, mas parou. Respirou fundo, recuperando o controle. Vou encontrar esses papéis, disse. E quando os encontrar, vou queimá-los e depois vou fazer Marcos a expulsar daqui. Me ouviu? Vou destruir. Lá como a senhora destruiu minha família. Saiu do quarto batendo a porta. Dona Carmela ficou sentada na cama tremendo. Agora sabia com certeza. Rebeca não a odiava apenas por ser a sogra. A odiava por algo que havia acontecido décadas atrás. Por uma história que lhe haviam contado mal e não descansaria até destruí-la. Naquela tarde chegou uma visita inesperada. Dona Carmela estava sentada na varanda aproveitando que Rebeca havia ido à cidade quando viu um homem velho caminhando pela trilha em direção à casa. Usava um chapéu gasto e caminhava com bengala. Quando esteve mais perto, Dona Carmela o reconheceu e seus olhos se encheram de lágrimas. Seu Aurélio, Carmela, quanto tempo? Abraçaram-se como velhos amigos. Seu Aurélio havia sido capataz na fazenda Ouro Verde quando Dona Carmela trabalhava lá. Era um dos poucos que sabia a verdade sobre o que havia acontecido. Como soube que eu estava aqui? Perguntou Dona Carmela. Cidades pequenas não guardam segredos, Carmela.
As pessoas falam: soube que você tinha chegado ao sítio do seu filho e soube também quem é a esposa dele. Dona Carmela baixou a voz. Ela sabe quem eu sou. Me reconheceu desde o primeiro dia. Seu Aurélio olhou para o caminho por onde Rebeca havia ido. Você ainda tem os documentos? Nunca os soltei. Estão aqui comigo. Cuidado, Carmela. Essa moça cresceu ouvindo histórias sobre você. A mãe dela encheu a cabeça dela de veneno. Para ela, você é a mulher que destruiu a família dela. Mas isso não é verdade. Eu sei e você sabe, mas ela acredita no que lhe ensinaram a acreditar. Seu Aurélio inclinou-se para a frente. Há algo mais que você precisa saber. Rebeca tem perguntado na cidade. Procura gente que trabalhou na fazenda. Procura alguém que confirme a história da mãe dela. Dona Carmela sentiu um calafrio. Encontrou alguém? Ainda não, mas se encontrar as pessoas erradas, vão dizer o que ela quer ouvir. Você vai ter que se adiantar, Carmela. Vai ter que contar a verdade ao seu filho antes que seja tarde demais. Se eu contar agora, ele não vai acreditar em mim. Está cego por ela. Então procure uma maneira de que ele veja quem ela realmente é. Mas faça isso logo, antes que ela a destrua primeiro. Uma semana depois do retorno de seu Aurélio à cidade, Marcos notou algo estranho. Estava tomando café da manhã quando viu as mãos de sua mãe. Tinha bolhas estouradas, a pele em carne viva, os dedos inchados. Mãe, o que aconteceu com as suas mãos? Dona Carmela escondeu as mãos debaixo da mesa instintivamente, mas Marcos já as tinha visto. Nada, meu filho. Caí no pátio. Rebeca interveio de imediato. A senhora sabe como sua mãe é, meu amor. Não presta atenção por onde anda. Caiu tentando pegar umas flores. Marcos franziu a testa. Flores? Que flores? As do jardim de trás. Queria decorar o quarto dela. Era uma mentira perfeita, dita com naturalidade, sem hesitações. Marcos olhou para sua mãe esperando confirmação. Dona Carmela sentiu o peso do olhar de Rebeca, a ameaça silenciosa. Sim, disse. Fui cortar flores e caí. Marcos assentiu. Embora não parecesse totalmente convencido, terminou seu café da manhã e foi para o campo. Quando a porta se fechou, Rebeca aproximou-se de Dona Carmela. Muito bem, sogra. Vejo que aprende rápido. Não posso continuar assim, Rebeca. Meu corpo não aguenta. Então me dê o que quero. Os papéis. Me dê os papéis e tudo isso termina. Não sei de que papéis a senhora fala. Rebeca a agarrou pelo braço com força. Não me faça de tola. Minha mãe me disse que a senhora guardava documentos da fazenda. Documentos que poderiam tirar tudo da minha família. Quero esses papéis. Dona Carmela a olhou nos olhos. Quanto tempo vai continuar com isso? Até que me dê o que vim buscar. O que veio buscar? Dona Carmela entendeu de repente. Foi por isso que se casou com Marcos. Por isso o procurou. Não foi casualidade. Rebeca sorriu sem humor. Demorou para perceber. Sogra, mas sim. Eu procurei seu filho, o encontrei, o conquistei, me casei com ele. Tudo para chegar até a senhora. Tudo para recuperar o que sua família roubou da minha. Nós não roubamos nada. Isso veremos. Agora vá buscar a água e é bom que os baldes venham cheios. Naquela noite, quando a casa estava em silêncio, Dona Carmela tirou os documentos do seu esconderijo, sentou-se na cama e os estendeu à sua frente à luz de uma vela. Havia escrituras de propriedade com selos oficiais, certidões de nascimento, cartas amareladas e uma fotografia maior que a que carregava no bolso. Nessa foto via-se um homem elegante de uns 40 anos com bigode e olhos claros. Gonçalo Mesquita, o dono da fazenda Ouro Verde. Ao seu lado, com uniforme de empregada, mas olhando-o com olhos de amor, estava Carmela jovem. Dona Carmela passou os dedos pela imagem. Nunca deixei de te amar, Gonçalo, murmurou. E nunca deixei de proteger nosso filho. Pegou as escrituras e as leu mais uma vez. Embora as soubesse de cor, o sítio onde viviam, as terras que Marcos cultivava todos os dias, apareciam em nome de Carmela Vega. Haviam sido um presente secreto de Gonçalo à mulher que amava, e ao filho que nunca pôde reconhecer publicamente. Marcos não era filho do homem que acreditava ser seu pai, era filho de Gonçalo Mesquita, e isso significava que tinha direitos sobre a fazenda Ouro Verde, direitos que a família de Rebeca havia enterrado com mentiras. Dona Carmela guardou os papéis, apagou a vela, deitou-se na escuridão. Fora da sua janela, uma sombra moveu-se. Alguém havia estado observando. Alguém havia visto os documentos. Dona Carmela não o soube naquele momento, mas o perigo acabava de se multiplicar.
Rebeca começou seu ataque mais impiedoso na noite seguinte. Esperou que estivessem na cama com as luzes apagadas. Marcos estava cansado depois de um dia duro no campo, mas ela sabia como mantê-lo acordado. Meu amor, posso te contar algo? Tenho vergonha, mas acho que você precisa saber. O que foi? Rebeca fingiu um suspiro. É a sua mãe. Hoje me disse coisas muito feias. Me chamou de morta de fome. Disse que eu não era mulher suficiente para você. Que você deveria ter se casado com alguém de melhor família. Marcos tensou. Minha mãe te disse isso? Não queria te contar. Sei que a ama muito, mas me doeu, Marcos. Me doeu muito. Vou falar com ela amanhã. Não, meu amor, não quero causar problemas. Só tenha cuidado. Sua mãe não é como você pensa. Há algo nela que me dá medo. Marcos ficou em silêncio processando as palavras. Rebeca aconchegou-se a ele, satisfeita. A semente estava plantada. Na manhã seguinte, Marcos tratou sua mãe com frieza. Não a olhou nos olhos durante o café da manhã. Respondeu com monossílabos às suas perguntas. Dona Carmela não entendia o que havia acontecido. Está tudo bem, meu filho? Fiz algo que o incomodou? Não, mãe, está tudo bem. Mas sua voz dizia o contrário. Marcos foi para o campo sem se despedir. Rebeca da cozinha sorria. Assim começou. Uma mentira por noite, um envenenamento lento e constante. Cada dia Marcos se afastava mais de sua mãe. Cada dia Dona Carmela entendia menos o que estava acontecendo. A armadilha se fechava. Lúcia chegou ao sítio numa terça-feira de manhã. Era uma jovem de 20 anos com tranças compridas e olhos vivos. Trabalhava ocasionalmente nos sítios da região, ajudando com a limpeza e a cozinha. Rebeca a havia contratado por umas semanas porque precisava de ajuda extra. O primeiro que Lúcia notou foram as mãos de Dona Carmela. Senhora, o que aconteceu com a senhora? Suas mãos estão destruídas. Dona Carmela escondeu as mãos atrás das costas. Não é nada, minha filha, um acidente. Lúcia não insistiu, mas algo não lhe parecia certo. Aquelas feridas não eram de um acidente. Eram feridas de trabalho duro, de carregar peso, de esforço repetido. Que trabalho podia estar fazendo uma idosa doente? Durante os dias seguintes, Lúcia observou com atenção. Viu como Rebeca tratava Dona Carmela quando Marcos não estava. Com desprezo, com ordens curtas, com olhares de ódio. Viu como a idosa caminhava encurvada para algum lugar atrás da casa quando acreditava que ninguém a via. Uma tarde, Lúcia a seguiu. Viu Dona Carmela arrastando 2 baldes vazios para o poço. Viu-a lutar para enchê-los. Viu-a carregá-los de volta, parando a cada 20 passos para recuperar o fôlego. Lúcia sentiu a raiva subir pelo seu peito. Aquilo era crueldade. Crueldade pura contra uma mulher que mal podia ficar em pé. Correu para Dona Carmela. Deixe-me ajudá-la, senhora. Não, minha filha, se Rebeca te vir. Não me importo. Isso não está certo. Entre as duas levaram os baldes para casa. Dona Carmela lhe agradeceu com lágrimas nos olhos. Você é uma boa moça, Lúcia, mas tome cuidado. Rebeca não perdoa os que se metem nos seus assuntos. Por que a senhora aguenta isso, senhora? Dona Carmela olhou para a casa. Porque ainda não é o momento de falar. Há coisas que meu filho tem que ver com os próprios olhos. Rebeca descobriu naquela mesma tarde. Havia visto Lúcia ajudando a idosa da janela da cozinha. Esperou que Dona Carmela entrasse no seu quarto para confrontar a jovem. O que você pensa que está fazendo? Lúcia não se intimidou. Ajudando uma senhora que mal pode andar. O que está acontecendo aqui? Por que a senhora a obriga a carregar água? Rebeca deu um passo em sua direção. Ouça-me bem, mocinha. Os assuntos desta família não são problema seu. Te contratei para limpar e cozinhar, não para se meter onde não é chamada. O que a senhora faz está errado. Essa senhora está doente. Essa senhora é uma mentirosa manipuladora que quer destruir meu casamento e você não sabe nada da história. Então vou te dar 2 opções. Ou esquece o que viu e continua trabalhando. Ou vai embora agora mesmo e não volta. Lúcia apertou os punhos. Vou falar com seu Marcos. Tente. A ver em quem ele acredita, na esposa dele ou numa empregada que está aqui há 3 dias. Lúcia sabia que Rebeca tinha razão. Marcos adorava a sua esposa. Não acreditaria numa estranha. Vou embora, disse Lúcia. Mas isso não vai ficar assim. Rebeca sorriu. Claro que vai ficar assim, porque você não tem provas de nada. Agora vá embora antes que eu mesma te expulse. Lúcia recolheu suas coisas e foi embora do sítio, mas antes de ir passou pelo quarto de Dona Carmela. Vou encontrar uma maneira de ajudá-la. Senhora, prometo. Dona Carmela lhe pegou a mão. Cuidado, minha filha. Rebeca é mais perigosa do que parece.
Inácio não conseguia dormir. Cada noite via o mesmo sonho. Dona Carmela, caída no caminho, com os baldes derramados, lutando para respirar. E ele, do outro lado da cerca, sem fazer nada. Levantou-se da cama e saiu para a varanda da sua casa. A noite estava escura, sem lua. Acendeu um cigarro e ficou olhando para o sítio de Marcos. Quanto tempo mais ia continuar calado? Rebeca o tinha preso. Os documentos que guardava provavam que ele havia movido os marcos de sua propriedade anos atrás, ficando com hectares que pertenciam a outro. Se isso viesse à tona, ele perderia tudo. O levariam a julgamento, talvez à prisão. Mas que tipo de homem era ele se deixava que maltratassem uma idosa inocente? Naquela tarde havia escutado Rebeca falando com alguém por telefone. Não pôde escutar toda a conversa, mas captou algumas frases. Minha mãe tinha razão. Essa velha tem os papéis. Se os encontrar antes de mim, perco tudo. Que papéis? Que segredo guardava Dona Carmela? Inácio terminou o cigarro e tomou uma decisão. Não ia agir ainda, mas ia começar a reunir suas próprias provas. Se algum dia tivesse que depor contra Rebeca, precisaria de mais do que sua palavra. Entrou na casa e procurou uma caderneta velha. Começou a escrever datas, horas, coisas que havia visto. Os baldes, os gritos, as ameaças. Se algo acontecesse com Dona Carmela, pelo menos haveria um registro. Marcos confrontou sua mãe 3 dias depois. Chegou do campo mais cedo do que o normal. Dona Carmela estava sentada na varanda tentando descansar depois da segunda viagem ao poço. Quando viu a expressão no rosto de seu filho, soube que algo ruim vinha. Mãe, temos que conversar. Claro, meu filho, sente-se. Marcos não se sentou, ficou de pé com os braços cruzados. Rebeca me contou o que a senhora disse a ela, que não é mulher suficiente para mim, que eu devia ter me casado com alguém melhor. Dona Carmela sentiu que o mundo parava. Eu nunca disse isso. Ela não tem razão para mentir para mim. Eu também não tenho razão para insultá-la. Marcos, é sua esposa. Eu só quero viver em paz. Marcos a olhou com desconfiança. Era um olhar que Dona Carmela não conhecia. Um olhar envenenado por semanas de mentiras. A senhora sempre foi uma mulher difícil, mãe. Foi por isso que meu pai foi embora. Por isso ninguém pôde viver com a senhora. O golpe foi mais forte do que qualquer bofetada. Dona Carmela teve que se apoiar no corrimão da varanda. Seu pai não foi embora por minha culpa, Marcos. Ah, não? Então por quê? Dona Carmela fechou os olhos. Havia chegado o momento que tanto temia. A pergunta que seu filho nunca havia feito diretamente. Porque ele não era seu pai, meu filho. O silêncio que se seguiu foi terrível. Marcos a olhava como se ela tivesse falado em outra língua. O que a senhora disse? O homem que você acredita ser seu pai a vida inteira não o era. Eu o criei sozinha porque o verdadeiro pai não pôde te reconhecer, mas te amava. Nos amava aos dois. A senhora está mentindo. Sempre mente. É a verdade, Marcos. E há muito mais que você precisa saber sobre mim, sobre esta terra, sobre sua esposa. Marcos recuou como se sua mãe tivesse uma doença contagiosa. Não quero ouvir mais. Rebeca tinha razão. A senhora está tentando destruir meu casamento com mentiras. Foi embora sem olhar para trás. Dona Carmela ficou sozinha na varanda com lágrimas caindo por suas bochechas enrugadas. Havia tentado se adiantar. Havia falhado. Uma semana depois, Lúcia encontrou Dona Carmela caída no caminho. Havia voltado ao sítio às escondidas, preocupada com a idosa. Caminhava pela trilha que margeava a propriedade quando a viu. Um vulto escuro no meio da poeira, imóvel. Dona Carmela correu tão rápido quanto pôde. Quando chegou, o coração se lhe deteve. Dona Carmela estava consciente, mas mal podia falar. Tinha os lábios ressecados e a respiração ofegante. Não consigo levantar. Não se mova. Vou buscar ajuda. Não, se Rebeca souber que você está aqui. Pouco me importa essa mulher. A senhora precisa de ajuda. Lúcia a ajudou a sentar. Deu-lhe água de uma cantil que trazia. Pouco a pouco, Dona Carmela recuperou alguma força. Obrigada, minha filha. Não sei o que teria acontecido se você não chegasse. Senhora, isso tem que parar. Vão matá-la. Dona Carmela a olhou com olhos cansados. Ela sabe quem eu sou, Lúcia. Por isso me quer morta antes que eu fale. De que a senhora fala? Quem é a senhora? A idosa hesitou. Havia guardado o segredo durante tanto tempo, mas precisava de um aliado, alguém que soubesse a verdade caso ela não sobrevivesse. Há muitos anos trabalhei como empregada numa fazenda. O dono e eu nos apaixonamos. Tive um filho dele. Esse filho é Marcos.
Lúcia abriu os olhos muito grandes. Seu Marcos é filho de um fazendeiro, do dono da fazenda Ouro Verde, um homem rico e poderoso. Mas estava casado. Sua esposa descobriu o nosso e me expulsou. Me tirou tudo. Me humilhou diante de todos. E Rebeca. Dona Carmela apertou a mandíbula. Rebeca é filha dessa mulher, a filha da que destruiu a minha vida, e veio aqui para terminar o que a mãe dela começou. Lúcia processou a informação. Tudo começava a fazer sentido. Seu Marcos sabe disso? Tentei dizer a ele. Não acreditou em mim. Acha que sou uma mentirosa manipuladora. Rebeca o convenceu disso. Tem que haver uma maneira de provar a verdade. Dona Carmela assentiu lentamente. Ah, mas ainda não é o momento. Preciso que ele veja primeiro quem é realmente a esposa dele. Rebeca descobriu que Lúcia havia estado no sítio. Uma das vizinhas que passava pelo caminho mencionou ter visto a jovem ajudando a idosa. A notícia chegou aos ouvidos de Rebeca antes do almoço. Naquela tarde, Rebeca foi à cidade. Encontrou Lúcia na praça comprando verduras. Achei que tinha te dito para não voltar. Lúcia se aprumou enfrentando-a. Eu não estive na sua propriedade. O caminho é público. Não se faça de esperta comigo. Sei que você falou com a velha. O que ela te disse? Nada que lhe importe. Rebeca deu um passo à frente. Sua voz tornou-se perigosa. Ouça-me bem, mocinha. Você não sabe com quem está se metendo. Essa idosa é uma mentirosa que quer tirar tudo o que temos. Se a ajuda, você se torna minha inimiga. E acredite, você não quer ser minha inimiga. Lúcia não recuou. A única coisa que vejo é uma mulher maltratando uma idosa doente. E isso está errado. Não importa que história se conte. Maltratando? Rebeca soltou uma risada amarga. Essa velha destruiu minha família. Se meteu com um homem casado, teve um filho bastardo e agora quer reclamar uma herança que não lhe corresponde. Eu só estou protegendo o que é meu. Nada justifica o que a senhora faz a ela. Nada. Rebeca olhou com ódio puro. Afaste-se do meu sítio. Afaste-se da minha família. Se eu te vir perto de novo, vou me certificar de que ninguém nesta cidade te dê trabalho nunca mais. Ficou claro. Virou as costas e foi embora. Lúcia ficou tremendo de raiva, mas também de medo. Rebeca falava sério. Tinha o poder de arruinar sua vida, mas não abandonaria Dona Carmela. Não podia. Seu Aurélio voltou a visitar Dona Carmela, desta vez de noite. Chegou quando Marcos e Rebeca já estavam dormindo. Tocou suavemente a janela do quarto de Dona Carmela. Ela abriu com cuidado. Aurélio, o que aconteceu? Más notícias, Carmela. Rebeca esteve perguntando na cidade sobre a fazenda Ouro Verde. Encontrou alguém. Dona Carmela sentiu o coração parar. Quem? Você se lembra da Esperança? A cozinheira da fazenda? Claro que me lembro. Ela foi quem me ajudou a escapar quando Rosário quis me tirar Marcos. Pois Esperança ainda está viva. Tem quase 90 anos, mas a cabeça funciona bem. E Rebeca a encontrou. O que Esperança disse a ela? Seu Aurélio baixou o olhar. Não sei, mas seja o que for, Rebeca saiu daquela casa com um sorriso, como se tivesse encontrado ouro. Dona Carmela sentou-se na cama processando a informação. Esperança conhecia muitos segredos da fazenda, mas também conhecia muitas mentiras. Dependia do que História decidisse contar. Tenho que falar com Esperança, disse Dona Carmela, antes que Rebeca a use contra mim. É perigoso, Carmela. Se Rebeca souber, já não importa. Se eu não fizer algo logo, vou perder meu filho para sempre ou vou morrer carregando esses baldes. Seu Aurélio assentiu. Posso levá-la amanhã. Conheço onde Esperança mora, mas você tem que ser cuidadosa. Se Rebeca te seguir, não vai me seguir. Amanhã é dia de feira. Ela vai para a cidade cedo e não volta até a tarde. Era um plano arriscado, mas Dona Carmela já não tinha nada a perder. Rebeca chegou à casa de Esperança no dia seguinte, sem saber que Dona Carmela havia estado lá horas antes. A idosa vivia numa casinha pequena nos arredores da cidade. Estava sentada numa cadeira de balanço quando Rebeca entrou sem bater. Bom dia, Dona Esperança. Vim terminar nossa conversa de ontem. Esperança a olhou com olhos cautelosos. Já te disse tudo o que sei, moça. Não tudo. Ontem me contou sobre Carmela e Gonçalo, sobre a gravidez. Mas há algo mais, não é? Algo que não quis me dizer. Esperança guardou silêncio. Rebeca tirou um envelope da bolsa e o pôs sobre a mesa. Dentro havia dinheiro. Muito dinheiro. Isso é para a senhora. Só tem que me confirmar uma coisa. Os documentos que Carmela guarda são reais? A idosa olhou o dinheiro, depois olhou para Rebeca. Para que quer saber isso? Porque se são reais, minha família perde tudo.
Minha mãe me disse antes de morrer que Carmela tinha papéis que podiam nos destruir. Preciso saber o que dizem esses papéis. Esperança fechou os olhos. Parecia debater-se internamente. Sua mãe era uma mulher dura, Rebeca. Fez coisas terríveis para proteger o que acreditava ser dela. Minha mãe protegeu a família dela. Sua mãe destruiu uma moça inocente. Carmela não seduziu ninguém. Foi seu Gonçalo quem a procurou, quem a enamorou, quem prometeu que ia deixar Rosário. Rebeca apertou os punhos. Isso é mentira. É a verdade. Eu estive lá. Vi tudo. E vi o que Rosário fez a Carmela quando soube da gravidez. O que ela fez? Esperança abriu os olhos e olhou para Rebeca fixamente. Tirou o bebê dela. Durante 3 dias, Carmela quase enlouqueceu. E quando devolveu, a obrigou a assinar um documento renunciando a tudo. Mas seu Gonçalo fez algo às escondidas. Algo que Rosário nunca soube. Rebeca inclinou-se para a frente. O que ele fez? Ele deu terras a Carmela, um sítio pequeno longe da fazenda em nome dela, para que seu filho tivesse algo quando crescesse. Esse sítio é onde vocês vivem agora. Rebeca voltou ao sítio com o sangue fervendo. Encontrou Dona Carmela na varanda descansando. Plantou-se à sua frente com os olhos acesos de fúria. Já sei seu segredo, velha. Dona Carmela a olhou sem se abalar. Qual deles? Tenho tantos. O sítio. Sei que meu pai o deu a você. Sei que está em seu nome. Seu pai me deu porque amava seu filho. Porque queria que Marcos tivesse algo próprio. Algo que sua mãe não pudesse tirar dele. Este sítio deveria ser da minha família, dos Mesquita. Este sítio é dos Mesquita. Marcos é um Mesquita. É filho de seu Gonçalo, igual a você. Rebeca recuou como se a tivessem golpeado. Marcos não é meu irmão? Meio-irmão. Compartilham o mesmo pai. A diferença é que a você deram tudo. Sobrenome, educação, propriedades. A Marcos negaram até o nome de seu pai. Cale-se. Não vou me calar. Já me calei anos demais. Levo 40 anos calada. 40 anos suportando a vergonha, a pobreza, o desprezo, enquanto sua família vivia na abundância com o que deveria ter sido do meu filho. Rebeca aproximou-se ameaçadoramente. Dê-me esses documentos. Não. Se não me der, vou fazer de cada dia que lhe restar de vida um inferno. Dona Carmela pôs-se de pé. Apesar de sua debilidade, havia fogo em seus olhos. Já vivo num inferno, Rebeca. Me obriga a carregar água como um animal. Me tira a comida. Envenenou meu filho contra mim. Que mais pode me fazer? Rebeca sorriu lentamente. Um sorriso que gelou o sangue de Dona Carmela. Posso fazer com que a senhora morra sem que ninguém suspeite de nada. E acredite, sei exatamente como fazer isso. Virou as costas e entrou na casa. Dona Carmela ficou sozinha, tremendo. Já não era só maltrato. Agora era uma ameaça de morte. Tinha que agir rápido antes que fosse tarde demais. Os dias seguintes foram os piores. Rebeca aumentou o castigo. Já não eram 3 viagens ao poço, eram 5. E os baldes tinham que vir cheios até a borda, ou não havia comida. Dona Carmela sentia que seu corpo se apagava. Cada manhã lhe custava mais levantar. O coração lhe dava saltos irregulares. As pernas mal a sustentavam. Um entardecer, Marcos a viu caminhando para o poço. Parou bruscamente. Mãe, o que a senhora faz? Antes que Dona Carmela pudesse responder, Rebeca apareceu ao seu lado. Ela gosta de caminhar, meu amor. Diz que faz bem para a circulação. O médico da cidade recomendou. Com baldes são para recolher ervas. Você sabe como são as senhoras mais velhas com seus remédios caseiros. Marcos franziu a testa, mas a explicação soava razoável. Olhou para sua mãe buscando confirmação. Dona Carmela abriu a boca para dizer a verdade, mas viu os olhos de Rebeca. A advertência silenciosa. Se falasse, as consequências seriam piores. Sim, meu filho, disse com voz quebrada. É para minhas ervas. Marcos assentiu e seguiu seu caminho para o estábulo. Rebeca aproximou-se de Dona Carmela. Boa escolha, sogra. Agora apresse-se, que já quase escurece e ainda lhe faltam 2 viagens. Dona Carmela continuou para o poço. As lágrimas lhe embaçavam a vista, mas não deixou que caíssem. Não ia dar a Rebeca a satisfação de vê-la chorar. Naquela noite, deitada na sua cama, Dona Carmela rezou. Não havia sido mulher religiosa em sua vida, mas agora sentia que precisava de ajuda de alguém, de algo. Meu Deus, murmurou, dê-me forças para aguentar um pouco mais, só um pouco mais, até que meu filho veja a verdade. Lá fora, o vento começou a soprar com força. Vinha uma tempestade. Inácio viu tudo da sua cerca.
Levava semanas observando, anotando, reunindo provas. Havia preenchido meia caderneta com datas e descrições, mas não havia agido. O medo o paralisava. Naquela tarde, viu Dona Carmela cair a meio caminho do poço. A idosa desabou como se as pernas lhe tivessem falhado de repente. Os baldes rolaram pelo chão. Inácio deu um passo para a cerca. Seu instinto lhe dizia para correr para ajudá-la, mas então olhou para a casa e viu Rebeca observando da janela da cozinha. Seus olhos se encontraram. Rebeca negou lentamente com a cabeça. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas a mensagem era clara. Não se meta. Inácio recuou. No caminho, Dona Carmela lutava para se levantar. Apoiou-se nas mãos, depois nos joelhos, depois conseguiu ficar em pé cambaleando, recolheu os baldes e continuou para o poço. Inácio sentiu nojo de si mesmo. Entrou em sua casa e serviu-se de um gole de cachaça. Bebeu de uma vez. Serviu-se de outro. Em que momento havia se tornado isto? Em um covarde que deixava uma idosa morrer por medo de perder uns hectares de terra. Pegou a caderneta e leu suas notas. Datas, horas, detalhes. Se algo acontecesse com Dona Carmela, essas notas poderiam servir para algo. Mas de que serviam se ele não fazia nada? Naquela noite não pôde dormir. A imagem de Dona Carmela caindo na poeira o perseguia cada vez que fechava os olhos. Tinha que tomar uma decisão, e logo, a tempestade chegou 3 dias depois. Começou como um vento forte que sacudia as árvores. Depois vieram as nuvens negras cobrindo o céu como um cobertor. E finalmente a chuva, uma chuva torrencial que transformava os caminhos em rios de lama. Marcos chegou cedo do campo. O clima não permitia trabalhar. Sentou-se na sala para esperar a tempestade passar. Rebeca aproveitou a oportunidade. Meu amor, preciso de água quente para tomar banho. A que tem está fria. Agora está diluviando lá fora. Eu sei, mas me sinto suja. Pode ir ao poço? Espere a chuva passar. É que me urge. Não posso esperar. Marcos suspirou, mas quando se levantou para buscar os baldes, Rebeca o deteve. Não, meu amor. Você trabalhou o dia todo. Que vá sua mãe. Minha mãe, com esta tempestade. Ela conhece o caminho. Eu não quero que você fique doente. Marcos hesitou. Algo não parecia certo. Não acho que seja boa ideia. Ah, Marcos, sua mãe vive dizendo que quer ajudar, que quer se sentir útil. Isso é algo simples. Do corredor, Dona Carmela escutou a conversa. Soube o que vinha. Rebeca espiou para onde estava a idosa. Sogra, pode ir buscar água quente? Preciso me banhar. Está chovendo muito forte, Rebeca. Eu sei, mas é urgente. Marcos interveio. Mãe, se não quiser ir, eu vou. Não, disse Rebeca rapidamente. Você está cansado. Dona Carmela olhou para seu filho. Viu a confusão nos seus olhos. Não entendia o que estava acontecendo. Não via a armadilha. Está bem, disse Dona Carmela. Eu vou. Pegou os baldes e saiu para a tempestade. A chuva a golpeava como 1000 agulhas. Dona Carmela avançava devagar tentando ver o caminho entre a cortina de água. A lama lhe chegava aos tornozelos. Cada passo era uma batalha. Aos 50 metros escorregou pela primeira vez, caiu de joelhos no lodo, levantou-se com dificuldade. Aos 100 metros, o vento lhe arrancou o lenço dos ombros. Não parou para recolher. Chegou ao poço tremendo de frio. As mãos lhe falhavam enquanto tentava baixar o balde. Demorou várias tentativas para enchê-lo. Esvaziou a água nos baldes, derramando a metade por causa do tremor. O caminho de regresso foi pior. Os baldes cheios pesavam o dobro. A lama lhe sugava as botas. A chuva não cessava. A meio caminho suas pernas disseram: basta. Dona Carmela caiu de costas. Os baldes viraram derramando a água que tanto lhe havia custado carregar. Tentou levantar, mas o corpo não lhe respondeu. Ficou ali, deitada no lodo com a chuva caindo no rosto. Olhou o céu negro e pensou em Marcos, no bebê que havia sido, no homem em que havia se convertido, em tudo o que não havia podido dizer-lhe. Assim não, murmurou. Ainda não, ainda tenho que contar-lhe a verdade. Tentou mover-se de novo. Os braços lhe tremiam, o coração lhe batia de forma errática. A escuridão começou a se fechar ao seu redor. O último que pensou antes de perder a consciência foi nos documentos debaixo do seu colchão. Se morresse ali, ninguém saberia a verdade. Ninguém saberia que aquele sítio sempre havia sido dela. Lúcia a encontrou ao amanhecer. Havia passado a noite em claro preocupada com Dona Carmela. Quando a tempestade diminuiu, saiu de sua casa e caminhou para o sítio. Algo lhe dizia que tinha que ir. A viu de longe,
Um vulto escuro junto ao poço imóvel. Dona Carmela correu tão rápido quanto pôde. Quando chegou, o coração se lhe deteve. Dona Carmela estava inconsciente com os lábios roxos e a pele gelada. Ajuda! Alguém me ajude! Inácio escutou os gritos de sua casa. Desta vez, não hesitou. Saltou a cerca e correu para o poço. Entre os dois carregaram Dona Carmela e a levaram para a casa. Lúcia bateu na porta com desespero. Rebeca abriu. Seu rosto mostrou surpresa. Mas Lúcia pôde ver algo mais por baixo, algo parecido com medo. O que aconteceu? A encontramos junto ao poço. Está lá há horas. Chamem um médico. Marcos apareceu atrás de Rebeca. Quando viu sua mãe inconsciente nos braços de Inácio, a cor se lhe foi do rosto. Mãe! Pegou sua mãe dos braços de Inácio e a levou para dentro. Deitou-a em sua cama e começou a esfregar-lhe as mãos tentando aquecê-la. Está gelada. Quanto tempo esteve lá fora? Não sei, disse Lúcia. Quando a encontrei, já estava assim. Marcos olhou para Rebeca. O que minha mãe fazia lá fora na tempestade? Rebeca empalideceu. Eu não sei. Eu estava dormindo. Não a escutei sair. Era mentira. E pela primeira vez Marcos não acreditou totalmente nela. O médico chegou 1 hora depois. Era um homem velho, de mãos trêmulas, mas olhos agudos. Examinou Dona Carmela com cuidado enquanto todos esperavam fora do quarto. Quando saiu, sua expressão era grave. Tem pneumonia severa, os pulmões estão muito comprometidos e o coração está fraco, muito fraco. Marcos sentiu que o chão se movia sob seus pés. Ela vai se recuperar? O médico guardou silêncio por um momento. Vou ser honesto, seu Marcos. Sua mãe é uma mulher idosa com problemas cardíacos. A exposição ao frio e à chuva a debilitou muito. Se ela sobreviver esta semana, será um milagre. Há algo que possamos fazer? Mantê-la aquecida, dar os medicamentos que vou receitar e rezar. Marcos entrou no quarto de sua mãe, sentou-se junto à cama e pegou a mão dela. Estava tão fria, tão frágil. Me perdoe, mãe, murmurou. Me perdoe por não ter cuidado melhor da senhora. Fora no corredor, Rebeca observava com uma mistura de emoções. Alívio, porque talvez o problema se resolvesse sozinho, mas também medo. Se Dona Carmela morresse, os documentos ficariam sem dono. Onde os havia escondido? Os encontraria antes que alguém mais o fizesse? Inácio, parado na porta da casa, tomou uma decisão. Já não podia ficar calado. Não depois disso. Embora perdesse tudo, embora o levassem à prisão, tinha que falar. A vida de Dona Carmela valia mais do que uns hectares de terra. Marcos passou 3 dias sem se separar de sua mãe. Dava-lhe suas medicinas, trocava os panos úmidos da testa, falava com ela embora ela não respondesse. Rebeca entrava de vez em quando com comida ou água, mas Marcos mal a olhava. Algo havia mudado. No 3º dia, Inácio chegou à casa. Pediu para falar com Marcos a sós. Rebeca tentou impedi-lo. Meu marido está ocupado cuidando da mãe. Não pode atender-lo agora. É importante, insistiu Inácio. Tem a ver com o que aconteceu com Dona Carmela. Marcos escutou do quarto, saiu e olhou para Inácio. O que você tem para me dizer? Prefiro que falemos lá fora, a sós. Rebeca interveio. O que tiver que dizer, pode dizer na minha frente. Sou sua esposa. Não, disse Inácio olhando-a fixamente. Isto é entre homens. Saíram para o corredor, caminharam até o estábulo, longe de ouvidos indiscretos. Fale, disse Marcos. Inácio respirou fundo. O que ia dizer mudaria tudo. O que aconteceu com sua mãe não foi um acidente. Ela não saiu para caminhar por gosto no meio da tempestade. O que você quer dizer? Sua esposa a obriga a carregar água do poço todos os dias, várias vezes ao dia. Se não o faz, não lhe dá de comer. Marcos recuou como se lhe tivessem dado um golpe. Isso é mentira. É a verdade. Levo semanas vendo. No princípio não disse nada. Por quê? Porque Rebeca tem algo contra mim, algo que me obrigava a calar. Mas já não aguento mais. Sua mãe quase morreu, Marcos. E se não tivesse sido pela moça que a encontrou, estaria morta. Marcos sentiu que a cabeça lhe dava voltas. Por que Rebeca faria algo assim? Isso eu não sei, mas há mais. Rebeca tem procurado algo. Documentos, papéis que sua mãe guarda. A escutei falando disso várias vezes. Diz que sua mãe tem algo que pode tirar tudo dela. Marcos olhou para casa, para a janela onde Rebeca observava com expressão tensa. Mostre-me, disse. Mostre-me as provas. Inácio o levou ao estábulo. Num canto,
Escondidas sob sacos de milho, estavam os baldes, os mesmos que Dona Carmela havia usado durante semanas. Marcos os levantou. As alças estavam manchadas de sangue seco. Havia marcas de dedos artríticos nas cordas. Caiu de joelhos. Tudo era verdade. Marcos ficou ajoelhado em frente aos baldes por vários minutos. As marcas de sangue, as cordas desgastadas, as impressões de dedos torcidos pela artrite, tudo contava uma história que ele havia se negado a ver. Sua mãe, sua própria mãe, havia estado carregando água como uma mula de carga, enquanto ele dormia tranquilo junto à mulher que a torturava. Desde quando? Perguntou com voz rouca. Desde que chegou, respondeu Inácio. Desde o primeiro dia. Marcos lembrou-se das mãos machucadas de sua mãe, das desculpas sobre quedas e flores, dos olhares que trocava com Rebeca. Tudo o que havia ignorado porque era mais fácil acreditar na mentira. Levantou-se. Tinha os olhos vermelhos, mas não de tristeza, de raiva. Por que não me disse antes? Inácio baixou a cabeça. Rebeca tem documentos que provam que movi os marcos do meu terreno anos atrás. Ela me ameaçou. Disse que se eu falasse me destruiria. E isso valia mais que a vida da minha mãe? Não, não valia nada. Por isso estou aqui agora, porque já não posso viver com isso na consciência. Marcos caminhou para a casa. Cada passo era mais decidido que o anterior. Inácio o seguiu à distância. Rebeca os esperava na porta. Havia visto tudo da janela. Sabia que o momento havia chegado. Meu amor, o que esse homem te disse? Devem ser mentiras. Você sabe como é a gente desta cidade. Inventam fofocas para... Cale-se! A palavra cortou o ar como uma faca. Rebeca recuou. O que você disse? Que se cale. Pela primeira vez na sua vida, feche a boca. Marcos entrou na casa e foi direto para o quarto de sua mãe. Rebeca tentou segui-lo, mas Inácio lhe bloqueou o passo. Deixe-o, disse o vizinho. Já é hora de que ele saiba a verdade. Marcos sentou-se junto à cama de sua mãe. Dona Carmela havia aberto os olhos. Estava fraca, mas consciente. Viu a expressão no rosto de seu filho e soube que algo havia mudado. Meu filho, me perdoe, mãe. As lágrimas corriam pelas bochechas de Marcos. Ele não tentou detê-las. Me perdoe por não ter acreditado na senhora, por ter acreditado nela, por tê-la deixado sozinha quando mais precisava de mim. Você não sabia, Marcos. Ela é muito astuta. Eu devia ter perguntado. Devia ter te protegido. Dona Carmela levantou uma mão trêmula e a pôs na bochecha de seu filho. Ainda pode fazê-lo, meu filho. Ainda não é tarde. Marcos pegou a mão de sua mãe e a apertou com cuidado. Por que, mãe? Por que ela odeia tanto? O que a senhora fez a ela? Eu não lhe fiz nada, mas ela acredita que sim. Acredita numa história que lhe contaram mal. Que história? Dona Carmela fechou os olhos. O esforço de falar a esgotava. É longa, meu filho, e difícil, mas você tem que saber tudo. Você merece saber quem você é realmente. Nesse momento, Rebeca entrou no quarto. Havia empurrado Inácio e vinha com os olhos acesos. Não a escute, Marcos. É uma mentirosa. Sempre foi. Marcos levantou-se e se interpôs entre sua esposa e sua mãe. Encontrei os baldes, Rebeca. Os baldes com o sangue da minha mãe. Também isso é mentira. Rebeca empalideceu, mas não recuou. Ela se machucou sozinha. Queria se fazer de vítima para te colocar contra mim. Uma mulher de 72 anos com o coração doente se machuca sozinha carregando baldes de água? É isso que você quer que eu acredite? Sim, porque é a verdade. Marcos negou com a cabeça lentamente. Já não te creio, Rebeca. Já não te creio em nada. Rebeca chorou. Chorou como Marcos nunca a havia visto chorar. Lágrimas perfeitas que rolavam por suas bochechas, soluços que sacudiam seus ombros, um espetáculo de dor que teria convencido a qualquer um. Mas Marcos já não era qualquer um. Guarde suas lágrimas, disse. Não funcionam comigo. Marcos, por favor, sou sua esposa. Estamos juntos há anos. Vai acreditar numa velha que mal conhece sobre mim? Essa velha é minha mãe e a conheço desde que nasci. Você é a estranha aqui. Você é a que mentiu desde o princípio. Rebeca parou de chorar como se tivesse fechado uma torneira. Seu rosto mudou. A máscara de vítima caiu e o que ficou por baixo era frio, calculista. Bem, disse com voz seca, se quer saber a verdade, pergunte a sua mãe quem ela é realmente. Pergunte o que ela fez há 40 anos. Pergunte por que minha família a odeia. Do que você fala? Pergunte sobre a fazenda Ouro Verde, sobre meu pai, sobre o que ela roubou da minha mãe. Marcos olhou para Dona Carmela. A idosa tinha os olhos fechados, mas assentiu levemente. Ela tem razão, meu filho. Há coisas que você deve saber,
Coisas que eu devia ter contado há muito tempo. Marcos aproximou uma cadeira da cama de sua mãe, sentou-se. Pegou sua mão. Conte-me tudo, mãe, desde o princípio. Dona Carmela abriu os olhos. Olhou para seu filho com um amor que havia guardado durante décadas. Tudo começou há mais de 40 anos, quando eu tinha 20 anos e trabalhava como empregada numa fazenda muito grande. A fazenda se chamava Ouro Verde. Começou Dona Carmela. Era a maior da região e o dono era um homem chamado Gonçalo Mesquita. Marcos escutava em silêncio. Rebeca havia ficado na porta com os braços cruzados. Eu cheguei lá com 18 anos. Não tinha nada, nem família, nem dinheiro, nem futuro. Me contrataram para limpar e ajudar na cozinha. Pensei que trabalharia lá uns anos, economizaria algum dinheiro e iria embora. O que aconteceu, Dona Carmela? Suspirou. Aconteceu seu Gonçalo. Era um homem bonito, educado, amável, muito diferente dos outros patrões que tratavam as empregadas como lixo. Ele me falava, me perguntava como eu estava, me emprestava livros para que eu aprendesse a ler melhor. E se apaixonaram. Eu me apaixonei primeiro. Era jovem e tola. Pensei que era impossível que um homem como ele nunca fosse notar alguém como eu, mas me enganei. Ele também se apaixonou. Rebeca interrompeu da porta. O que a senhora quer dizer é que o seduziu. Uma empregada aproveitadora que se meteu com um homem casado. Cale-se, disse Marcos sem se virar para ela. Gonçalo estava casado, continuou Dona Carmela, com uma mulher chamada Rosário. Mas o casamento deles era infeliz. Rosário era fria, ambiciosa, cruel. Casou-se com ele pelo dinheiro, não por amor. E Gonçalo o sabia. Tiveram um relacionamento? Sim, durante quase 2 anos. Em segredo, ele me prometeu que ia deixar Rosário, que íamos embora juntos. Eu acreditei nele. Era jovem e estava apaixonada. E o que aconteceu? Dona Carmela fechou os olhos. A lembrança ainda doía depois de tantos anos. Fiquei grávida. De você, Marcos. Você é filho de Gonçalo Mesquita. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marcos sentiu que o mundo parava. O que a senhora disse? O homem que você acreditou ser seu pai a vida inteira, aquele que eu disse que nos abandonou, nunca existiu. Foi uma história que inventei para te proteger. Seu verdadeiro pai foi Gonçalo. Marcos levantou-se da cadeira. Precisava se mover, processar o que acabava de escutar. Por que nunca me disse? Porque queria te proteger. E porque o que aconteceu depois foi terrível. Conte-me. Dona Carmela tomou ar. As palavras que vinham eram as mais difíceis. Quando Rosário soube da gravidez, não me expulsou de imediato. Isso teria sido muito simples para ela. Em vez disso, esperou que você nascesse. Deixou que eu o tivesse na fazenda, que o amamentasse durante 3 semanas e depois, a voz de Dona Carmela quebrou. Depois o que, mãe? Ela me tirou o bebê, tirou você dos meus braços e te levou para outra parte da fazenda. Disse que tinha que te examinar, para se assegurar de que você era filho do marido dela. Me deixou 3 dias sem te ver. 3 dias sem saber se você estava vivo ou morto. Marcos sentiu que a raiva lhe subia pelo peito. Como pôde fazer isso? Porque podia. Porque era a patroa, e eu era uma empregada sem direitos. Ninguém ia me defender, nem mesmo Gonçalo, que estava viajando quando tudo aconteceu. E depois de 3 dias, Rosário veio me ver, me devolveu o bebê e me pôs um documento na frente. Dizia que eu renunciava a qualquer reivindicação sobre a fazenda, sobre Gonçalo, sobre tudo. Se eu não assinasse, disse que ia declarar que eu tinha te roubado, que você não era meu filho. Disse que ia me meter na cadeia e que eu nunca mais te veria. A senhora assinou? O que mais podia fazer? Assinei, e naquela mesma noite me expulsaram da fazenda com o que eu tinha no corpo. Rebeca falou da porta. Minha mãe só protegeu a família dela. Fez o que qualquer esposa faria. Sua mãe era um monstro, disse Dona Carmela olhando-a diretamente, e lhe encheu a cabeça de mentiras para que você continuasse a obra dela. Marcos passou as mãos pelo rosto. Cada revelação era um golpe novo. O que tudo isso tem a ver com Rebeca? Dona Carmela olhou para sua nora. Conte a ele, Rebeca. Conte quem você é realmente. Rebeca apertou a mandíbula, mas não falou. Está bem, disse Dona Carmela. Conto eu. Rosário teve uma filha anos depois que me expulsaram. Uma filha que cresceu ouvindo histórias sobre a empregada malvada que havia tentado roubar o marido de sua mãe. Essa filha é você, Rebeca. Marcos virou-se para sua esposa. É verdade? Rebeca levantou o queixo desafiadora. Sim, é verdade. Rosário Mesquita era minha mãe. Gonçalo Mesquita era meu pai.
O que significa que você e eu somos meios irmãos. As palavras caíram como pedras num poço. O quê? Você me ouviu? Compartilhamos o mesmo pai. Embora você ele teve com uma empregada e a mim com sua esposa legítima. Marcos recuou horrorizado. Estamos casados. Somos irmãos? Meios irmãos, corrigiu Rebeca. E eu o soube desde o princípio. Por isso te procurei. Por isso me casei com você. Você se casou comigo sabendo que éramos irmãos? Casei-me com você para recuperar o que esta velha roubou da minha família. Os documentos que ela guarda provam que meu pai deu terras ao seu bastardo. Terras que deveriam ser minhas. Dona Carmela interveio. Não roubei nada de ninguém. Gonçalo me deu essas terras porque me amava. Porque amava seu filho. Foram um presente, não um roubo. Foram um roubo, gritou Rebeca. Meu pai tirou da minha mãe para dar a você. Seu pai nunca amou sua mãe, e o que me deu foi uma pequena parte do que tinha, uma parte que sua família nem sequer sentiu falta. Marcos sentia que a cabeça lhe ia explodir. Espere, preciso entender. Você sabia quem eu era quando nos conhecemos? Rebeca o olhou sem uma gota de vergonha. Claro que sabia. Minha mãe me falou de você toda a minha vida. O bastardo da empregada, o erro do meu pai. Quando ela morreu, me deixou uma missão. Encontrar os documentos que Carmela guardava e destruir. Luz. E para isso você se casou comigo? Era a maneira mais fácil de me aproximar e funcionou, não é? Aqui estou no sítio que deveria ser meu, casada com um homem que tem papéis que me pertencem. Você nunca me amou. O amor é para os tolos, Marcos. Eu vim pelo que é meu. Dona Carmela falou da cama. Nada aqui é seu, Rebeca. Nunca foi. Cale-se, velha. Não vou me calar. Já me calei anos demais. Com esforço, Dona Carmela se incorporou na cama. Apontou para o colchão. Marcos, levante o colchão. Do lado esquerdo há um pacote embrulhado em roupa. Marcos hesitou um momento, mas obedeceu. Levantou o colchão e encontrou o pacote. Abriu-o. Dentro havia documentos amarelados, escrituras com selos e uma fotografia antiga. Esses são os papéis que Rebeca tem procurado, disse Dona Carmela. Os papéis que provam quem é o verdadeiro dono deste sítio. Marcos revisou os documentos com mãos trêmulas. Havia escrituras de propriedade em nome de Carmela Vega, certidões notariais com datas de mais de 30 anos e cartas escritas à mão com uma caligrafia elegante. O que é tudo isso? É a prova de que este sítio sempre me pertenceu, disse Dona Carmela. Gonçalo me deu em segredo pouco depois que você nasceu. Colocou em meu nome porque não podia colocar no dele sem que Rosário soubesse. Era sua maneira de assegurar que você e eu tivéssemos algo. Por que a senhora nunca o reivindicou? Porque tinha medo. Rosário era poderosa. Tinha advogados, influências, dinheiro. Eu era uma mulher sozinha com um bebê. Se tivesse tentado reivindicar o sítio, teriam me destruído. Então esperei, trabalhei, te criei o melhor que pude e guardei esses papéis para quando chegasse o momento correto. Rebeca lançou-se para os documentos. Dê-me, isso são meus. Marcos a deteve com um braço. Não se aproxime. Marcos, esses papéis são falsos. Ela os fabricou para nos roubar. São reais, disse uma voz da porta. Todos se viraram. Era seu Aurélio, o antigo capataz. Havia chegado sem que ninguém o notasse. Eu estive presente quando seu Gonçalo assinou essas escrituras. Fui testemunha. Minha assinatura está nesses papéis. Rebeca empalideceu. Você não pode provar nada. Posso provar tudo e há mais testemunhas. Esperança, a cozinheira, também sabe a verdade. A verdade que você não quis escutar quando foi visitar. Lá, Marcos deixou os documentos sobre a cama e afastou-se para a janela. Precisava de ar, precisava pensar. Tudo o que acreditava saber sobre sua vida era mentira. Então, não sou quem acreditava ser. Você é exatamente quem sempre foi, disse Dona Carmela. Meu filho, um homem trabalhador, honesto, bom. A única coisa que muda é o nome do seu pai. Por que não me disse antes? Por que deixou que eu vivesse uma mentira? Porque queria que você crescesse sem ódio, sem rancor. Se eu tivesse te dito a verdade quando criança, você teria crescido odiando uma família que nem conhecia. Você teria vivido com raiva. Eu não queria isso para você. Marcos virou-se para sua mãe. Mas o ódio me encontrou de todas as formas. Ela se casou comigo. Rebeca apertou os punhos. Eu tinha direito a saber a verdade. Minha mãe morreu acreditando que uma empregada havia roubado seu marido. Cresci ouvindo essa história. O que você esperava que eu fizesse? Esperava que você fosse melhor que sua mãe.
disse Dona Carmela. Mas você acabou sendo igual. Ou pior, minha mãe era uma mulher respeitável. Sua mãe era uma mulher cruel que destruiu vidas por orgulho e você seguiu os passos dela. Rebeca olhou para Marcos com olhos suplicantes. Marcos, escute-me. Podemos esquecer tudo isso. Podemos começar de novo. Só me dê os documentos e... Começar de novo? Marcos a olhou com incredulidade. Depois de tudo o que você fez, depois de quase matar minha mãe, depois de mentir para mim durante anos, eu fiz por nós. Você fez por você, só por você. Nunca houve um nós. Rebeca tentou uma última jogada. Se não me derem esses documentos, vou para a cidade e conto tudo. Digo que Dona Carmela é uma mentirosa, que falsificou papéis, que vocês dois me enganaram. As pessoas vão acreditar em mim. Sou a esposa de Marcos. Sou uma mesquita. Você não é nada, disse uma voz de fora. Inácio entrou no quarto. Trazia uma pasta nas mãos. Tenho algo para mostrar. Abriu a pasta e tirou vários papéis, notas escritas à mão, datas, descrições detalhadas. Levo semanas documentando tudo o que você fazia à Dona Carmela, os baldes, os insultos, a fome e a mais. Tirou uma folha diferente. Isto é um acordo que você assinou comigo há 2 anos. Me prometeu parte do terreno, se eu a ajudasse a se livrar de um problema. Não sabia que o problema era uma idosa inocente. Rebeca empalideceu. Isso não prova nada. Prova que você planejou tudo, que veio aqui com intenções de fazer mal. E tenho testemunhas. Lúcia viu como você tratava a Dona Carmela. Seu Aurélio pode confirmar a história da fazenda. Esperança está disposta a depor. Marcos olhou para Inácio. Por que você ficou em silêncio tanto tempo? Porque sou um covarde. Porque Rebeca me tinha ameaçado com os documentos do meu terreno. Mas já não me importa que me tirem tudo, que me levem a julgamento. Já não posso viver com isso na consciência. Rebeca olhou ao seu redor. Estava cercada, sem aliados, sem saída. Isso não vai ficar assim, sibilou. Vou conseguir um advogado. Vou lutar pelo que me corresponde. Lute o quanto quiser, disse Dona Carmela. A lei está do meu lado. Sempre esteve. No dia seguinte chegou o tabelião da cidade. Seu Aurélio o havia contatado dias antes, seguindo instruções de Dona Carmela. Era um homem sério, de óculos grossos e pasta de couro gasta. Examinou os documentos durante mais de 1 hora. Comparou assinaturas, revisou selos, verificou datas. Todos esperavam em silêncio. Finalmente levantou a vista. Os documentos são autênticos. As escrituras estão em ordem. Este sítio legalmente pertence a Carmela Vega desde há mais de 30 anos. Dona Carmela fechou os olhos. Depois de tanto tempo, alguém confirmava o que ela sempre soube. O que isso significa para mim? Perguntou Marcos. Significa que o senhor não herdou de quem acreditava, explicou o tabelião. As terras que trabalha não vieram de nenhum pai ausente, vieram de sua mãe, e quando ela falecer, passarão ao senhor como seu herdeiro legítimo. E Rebeca? O tabelião olhou para a mulher que estava sentada num canto com os braços cruzados e a mandíbula apertada. A senhora não tem nenhum direito legal sobre esta propriedade. Embora seja filha de Gonçalo Mesquita, estas terras foram um presente pessoal a Dona Carmela. Não fazem parte da herança dos Mesquita. Rebeca levantou-se de golpe. Isso é injusto. Meu pai não tinha direito de dar o que era da família. Seu pai tinha direito de fazer o que quisesse com seu dinheiro, respondeu o tabelião. E o fez legalmente. Não há nada a reclamar. Rebeca olhou para Marcos com ódio puro. Isso não vai ficar assim, eu juro. Já ficou assim, respondeu Marcos. E você vai embora da minha casa hoje. Rebeca fez sua mala em silêncio. Marcos a observava da porta do quarto que haviam compartilhado durante anos. Um quarto que agora lhe parecia o cenário de uma mentira muito longa. Alguma vez sentiu algo por mim? Perguntou. Algo real? Rebeca parou. Por um momento sua máscara se rachou. No princípio você não era só um meio para um fim. Mas depois houve momentos em que quase esqueci por que estava aqui. Quase, mas cada vez que me via a sua mãe. Via a mulher que destruiu minha família e o ódio voltava. Sua família não foi destruída por ninguém mais que por sua própria mãe. Rosário escolheu o ódio sobre o amor, e você fez o mesmo. Rebeca fechou a mala. Talvez você tenha razão. Talvez tudo isso foi um erro, mas já não importa. Caminhou para a porta. Marcos se fez de lado para deixá-la passar. Para onde você vai? Não é problema seu. Já não sou sua esposa. Tecnicamente ainda é. Tecnicamente me casei com meu meio-irmão sem que ele soubesse. Tenho certeza de que há uma lei que anula isso.
Olharam-se pela última vez, dois estranhos que haviam compartilhado uma cama e uma mentira. Adeus, Marcos. Adeus, Rebeca. Ela saiu da casa sem olhar para trás. Marcos a viu caminhar pela trilha até que sua figura desapareceu na distância. Sentiu muitas coisas: raiva, tristeza, alívio, mas sobretudo sentiu que um peso enorme se levantava de seus ombros. O pesadelo havia terminado. 2 semanas depois, Dona Carmela estava sentada na varanda da casa, sua casa. A tarde caía suave, pintando o céu de laranja e rosa. Sentia-se fraca ainda. A pneumonia havia deixado sequelas. O médico dizia que teria que se cuidar muito durante os próximos meses, mas estava viva, e isso era mais do que esperava. Marcos aproximou-se e sentou-se ao seu lado. Traia 2 xícaras de café. Como se sente, mãe? Melhor, meu filho. Cada dia um pouco melhor. Ficaram em silêncio olhando o pôr do sol. O sítio parecia tranquilo, os campos verdes, o gado pastando, o vento movendo as árvores. Posso perguntar algo? Disse Marcos. O que quiser. Por que a senhora esperou tanto? Por que aguentou tudo o que Rebeca fez em vez de me mostrar os documentos desde o princípio? Dona Carmela tomou um gole de café antes de responder. Porque eu precisava que você a visse como ela é. Se eu tivesse te dito a verdade no primeiro dia, você não teria acreditado em mim. Teria pensado que eu era uma velha ciumenta tentando destruir seu casamento. Provavelmente a senhora tem razão. Eu tinha que esperar que ela se mostrasse sozinha, que suas mentiras caíssem por seu próprio peso. Alguns segredos a gente tem que deixar sair sozinhos, meu filho. Se a gente os força, ninguém acredita. Marcos assentiu lentamente. Foi um preço muito alto, mãe. Quase morreu. Mas não morri, e agora você está livre dela. Sabe a verdade sobre seu pai, sabe quem você é. Isso vale qualquer preço. Lúcia apareceu pelo caminho carregando uma cesta com verduras da cidade. Marcos a saudou com um sorriso que Dona Carmela não lhe havia visto em muito tempo. Essa moça gosta de você, observou a idosa. E eu dela, mas é cedo ainda. O tempo passa rápido, meu filho, não o desperdice. Inácio passou pela cerca e o saudou com a mão. Desde que havia confessado, parecia outro homem. Mais leve, mais tranquilo, Dona Carmela olhou tudo o que a rodeava. O sítio que havia sido dela em segredo durante 30 anos, o filho que havia criado sozinha, a vida que finalmente podia viver sem se esconder. Sabe o que é o mais estranho? Disse. O quê? Que depois de tanto tempo guardando segredos, o único que queria era contar. Luz. Toda a minha vida esperei este momento, o momento de dizer a verdade e ser acreditada. Marcos lhe pegou a mão. Eu acredito na senhora, mãe. Acredito em tudo. Dona Carmela sorriu. Um sorriso que lhe iluminou o rosto cansado. Então valeu a pena. Tudo valeu a pena. O sol terminou de se esconder atrás das montanhas. As primeiras estrelas apareceram no céu e Dona Carmela, pela primeira vez em 40 anos, sentiu que estava exatamente onde devia estar. Em sua casa com seu filho, em paz,